Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O culto hoje é oferecido em ação de graças pela nossa irmã Rosângela, pela bênção do Senhor na vida de sua filha Natália. Que o Senhor abençoe poderosamente a cada um de vocês. Todos têm suas demandas, suas questões apresentadas diante de Deus. E eu quero aproveitar pela fé, já oferecer também este culto em ação de graças pelas respostas que cada um de vocês está esperando. Amém? Nós vamos ler um texto que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, vamos ler daqui 2 versículos. Lucas 5, 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Queremos apresentar diante de Ti a nossa gratidão pelas respostas já enviadas e por aquelas que estão a caminho. E nós temos a certeza que essas respostas virão não do jeito que o nosso coração apressado deseja, mas do jeito que precisa ser. E que o Teu nome, no dia de hoje, seja glorificado nas nossas vidas, que essa palavra desça aos nossos corações e gere vida e esperança. E que tudo seja para louvor e honra da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nesses dias foram dias de muitas lutas, muitas pessoas com demandas gravíssimas, demandas de saúde, demandas de justiça, demandas de encrencas familiares, e foram tantas dificuldades que eu disse: Jesus, socorro, tenha misericórdia dessas situações, entre com a providência que só o Senhor sabe necessárias. Nós nunca sabemos orar como convém. Repare que as nossas orações são sempre para nos livrar de determinadas encrencas. Só que há encrencas que fazem parte do propósito de Deus para nos lixar, para nos esmerilhar, para que nós cheguemos a alcançar aquela estatura planejada por Deus de varões perfeitos. E hoje eu queria encorajá-los a obedecer, ainda que essa obediência, no momento em que está sendo usada, de certa maneira gere sofrimento. O texto lido está no contexto da pesca maravilhosa. Todos nós conhecemos esse texto, quando o Senhor usa aquela situação para preparar seus escolhidos para se tornarem pescadores de homens. Há muitas aplicações desse episódio, mas gostaria de chamar a atenção hoje para o resultado da obediência ao Senhor. Esse resultado, ele é sempre surpreendente. O Senhor sempre faz infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, através de nós e no meio das situações que nos afligem. Quando o Senhor ordena algo, não cabe retrucações.
mas apenas o cumpra-se. Este é, sem dúvida, um dos episódios bíblicos que toca, pelo menos, o meu coração de uma maneira toda especial. E eu tendo a me transportar para aquela ocasião e quase podemos ver o semblante abatido e cansado de Pedro, um pescador experiente, depois de ter tentado pescar durante uma noite inteira sem nada conseguir. Presta atenção aqui. E duas coisas chamam a atenção de um modo particular no texto. A primeira, a estranha ordem dada pelo Senhor, no versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ao romper do dia, quando Pedro já estava lavando e recolhendo suas redes, Jesus lhe requisita o barco para servir de púlpito. O Senhor pediu que o barco fosse afastado da praia e de lá ensinava as multidões. Ao acabar de falar, ordenou a Pedro e aos demais que fossem para o local onde as águas eram mais fundas, ou houvesse um espaço maior. Uma vez ali, deu a ordem mais estranha, já falamos sobre isso tantas vezes, a ordem mais estranha, sobretudo para experientes pescadores, conhecedores dos mistérios da pesca e já frustrados pela pesca infrutífera da noite anterior. O mestre ordena a Pedro e aos demais: lançai as vossas redes. Quantas vezes estamos já cansados ao ponto de desistir de tudo, e eis que ele surge e nos requisita a fazer algo para ele? Às vezes as forças estão minadas pelo cansaço, pela indiferença, pelas agonias vividas, pelas encrencas familiares, repito. E muitas vezes, exatamente aí, quando a gente não tem força mais nenhuma, o Senhor nos requisita para fazer algo para Ele. Para levar uma palavra de encorajamento, quando nós mesmos estamos necessitados de encorajamento. A segunda coisa que chama a atenção no texto de uma maneira viva é a retrucação e a obediência de Pedro. No versículo 5 o texto diz: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E o Senhor está dizendo isso a cada um de nós. Eu sei que você está cansado, cansada, agoniado, agoniada, entristecido, entristecida. Você está achando que a situação que você tem colocado diante do Senhor não tem mais jeito. Mas lance a rede. Continue lançando a rede, crendo que o Senhor entrará com a providência naquilo que parece absurdamente impossível. Quando nós começamos o trabalho neste lugar, começamos debaixo dessa ordem de Deus: lançai as redes. Já falamos sobre isso 200 mil vezes, mas a gente vai ficando nova assim, feito eu, vai repetindo as coisas. Mas a repetição é um recurso didático de Deus. E dentro da própria família do meu marido, eu ouvia muito as pessoas dizerem: isso aí não tem jeito. Todas as vezes que eu ouço alguém dizer não tem jeito, eu olho para cima e digo: Senhor, o Senhor escutou? Tem jeito sim. Não há impossíveis para o Senhor em todas as suas promessas. Está orando pelo marido, está orando pela esposa, está orando pelo filho, pela filha.
filhos desviados. Não existe impossíveis para o nosso Deus. E Ele fará lindamente aquilo que você tem clamado tanto. Quantas vezes tendemos a desistir, mas o Senhor diz a você: não desista. Eu sou contigo, homem valente. Eu sou contigo, mulher valente. Olha para mim e você vai ver a glória de Deus descer nessa situação. Descobrimos aqui, nesse episódio da pesca maravilhosa, que muitas vezes nem sempre obedecer ao Senhor segue um caminho lógico. Às vezes a circunstância adversa que requer obediência nos obriga a andar na contramão daquilo que as pessoas acham normal e natural, e nos faz andar no sobrenatural de Deus, contrariando toda a lógica humana. Coitados daqueles que são muito racionais. Como experientes pescadores, depois de tentar pescar durante toda a noite em lugares propícios, sem conseguir nada e já cansados com as suas redes lavadas, lançariam as redes em águas inadequadas. Pedro descobriu o segredo da obediência: agir sob, debaixo da palavra viva do Senhor. Assim como a fé é alicerçada sobre a palavra, que é a rocha eterna, a obediência é exercitada sob, debaixo da potente mão de Deus, debaixo da palavra de Deus. E aí, mais uma vez, repetindo algo que meu marido costumava dizer muito, ele dizia: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Olha como vocês sabem. Ele estava certíssimo. E ele próprio experimentou na carne a ação de Deus numa situação absolutamente impossível aos olhos humanos. Pedro obedeceu àquele que tem toda a autoridade para mandar, sem se importar com a falta de lógica da ordem recebida. E o que me chama mais atenção aqui é que Pedro, impulsivo como era, ele disse: Senhor, tentamos pescar a noite inteira sem conseguir pescar nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Confiemos. Olhe para aquele marido, olhe para aquele irmão, para aquela irmã, para aquele filho, para aquela filha, que você tem dito assim: meu Deus, misericórdia, isso aí não tem jeito, faz tanto tempo, faz tantos anos que eu oro, eu clamo. Muitas vezes nós precisamos fechar os nossos lábios em relação a pessoas. Não fale com ela, fale com Deus sobre ela. Tem coisas que você já está cansada de falar, de dizer, de argumentar. Guarde seus argumentos. Quer brigar? Brigue com o diabo. Repreenda ele, mande ele arredar da situação em nome de Jesus. Quer discutir? Quer argumentar? Fale com Jesus, mas nunca com a pessoa. Tem situações quando a gente nunca falou, é preciso falar, é preciso anunciar Jesus, anunciar o Cristo. Mas tem situações que você já falou tanto. E aí eu me lembro mais uma vez do meu marido. Uma das vezes que eu, muito entusiasmada, querendo pregar, ele disse: nunca mais abra sua boca para falar, para tentar me evangelizar. Eu conheço tudo isso. Eu digo: perfeitamente. Dei aquela ré bacana e não falei nunca mais. Mas ele não me proibiu de falar com Jesus.
E a gente já disse isso 200.000 vezes, mas eu queria hoje, de uma forma muito especial, encorajá-los a falar com o Senhor a respeito de situações que parecem absolutamente impossível. Sob a ordem do Senhor, as redes de Pedro foram lançadas e aquela pesca ela foi surpreendente a tal ponto das redes se romperem. Aqueles experientes pescadores lançaram as suas redes e o milagre aconteceu. Confia no Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E você vai ver a glória de Deus descer na situação. Agora deixa eu dar um aviso. Muitas vezes você está orando por um filho, por uma filha, por um cônjuge, por um irmão que conhece a palavra, mas que tem se distanciado do Senhor. Não diga a Deus como Ele deve fazer, Ele sabe. E muitas vezes é necessário que aquela pessoa volte ou venha para Deus pela dor, já que pelo amor os olhos têm ficado moucos à voz daquele que tem chamado. O que é que a gente aprende aqui nessa brevíssima meditação de hoje? Em primeiro lugar, atentemos para as ordens do Mestre, por mais absurdas que elas possam parecer às nossas racionalidades. Em segundo lugar, retruquemos, se preciso for, mas obedeçamos. Em terceiro lugar, quem sabe se não é isto que está faltando em nós, lançar as redes da obediência sob a palavra do Senhor. Em quarto lugar, não permitamos que o não faz sentido atrapalhe a nossa pescaria. Se Ele nos mandou, simplesmente obedeçamos e lancemos as nossas redes. O mais Ele fará. Em quinto lugar, a obediência ao Senhor sempre surpreende. O resultado podemos ver nos versículos 6 e 7, quando pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. A obediência ao Senhor habilitou aqueles homens a se tornarem pescadores de homens. E o Senhor continua chamando cada um de nós para que lancemos as redes. E por último, o Senhor nos ordena hoje a crer e obedecer, mesmo que para nós obedecer a ordem dele pareça algo totalmente sem sentido. Somos chamados não a ver para crer, mas a crer para ver. Quando cremos, chamamos à existência aquilo que não existe. Confiemos na palavra viva e gloriosa do nosso Deus. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos corações de todos nós, naquelas nossas demandas que até aqui parecem impossíveis, mas não são, não para o nosso Deus. Amém? Queria que você fechasse os olhos aí, nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor.